Olha, se a conquista de medalhas olímpicas científicas internacionais já é um grande feito, imagine então se destacar numa competição de robótica que é a maior do planeta e que reúne os melhores estudantes do mundo. É isso que aconteceu, né? Mais uma brilhante atuação das disputas científicas, as equipes do Colégio Objetivo e também do Objetivo Integrado conquistaram aí um destaque danado na RoboCup, essa RoboCup Júnior, que foi realizada na França agora em 2023. O Objetivo participou do Mundial com 4 equipes em 4 modalidades diferentes. E na entrevista de hoje, nós vamos destacar aqui a equipe do Objetivo que trouxe simplesmente o ouro, né, que representando aí esse maior torneio de robótica estudantil do mundo. Então vamos lá, vamos saber como é que foi, vamos saber os desafios que essa equipe enfrentou. Seja muito bem-vindo, Gabriel Notoli Buck. Oi, Gabriel. Oi, Muito parabéns para você, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. muito obrigado. Prazer também. Vou chamar também o Felipe de Souza Meira. Olha, parabéns, viu? Obrigado. E também o Arthur Damasio. Pode chegar, Arthur. Olá, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E Olha, isso, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Eles que eu que agradeço. são alunos do Objetivo, né, e integrantes da equipe Defenders, né, que é campeã da modalidade Rescue Maze Super Team. Também estão aqui com a gente os professores e orientadores, Rogério Gouveia Júnior. Oi, Rogério. Eu quero Tudo agradecer a bom? oportunidade de falar a respeito da participação do Objetivo nesses campeonatos internacionais de robótica. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço, a gente que agradece. E também seja muito bem-vindo, Igor Tironi, o Igor que tantas alegrias já deu para o Objetivo e agora segue uma super carreira aí bacana. Tudo bem, Igor? Olá, Silvia. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Estou ótimo, muito obrigado. Que bom, Igor, que bom que você está compartilhando aí todo o seu conhecimento com essa nova geração que está chegando e já está fazendo bonito. Eu vou conversar primeiro com o professor Rogério. Eu queria, Rogério, que você desse aí um panorama para a gente da RoboCup Júnior, né? Qual que é a importância desse torneio? A RoboCup Júnior ela acontece em todos os países, né? Nós temos as preliminares nacionais de cada país, que vai selecionar os melhores ali, e depois eles se reúnem nesse campeonato mundial, né? E pelo que a gente viu lá, pelo que eu constatei, é uma competição bem popular, pelo menos na França, tinha muita gente participando, faculdades e colégios no mundo inteiro lá competindo junto. Então é uma competição, se não for a mais importante competição mundial de robótica que nós temos atualmente, é a RoboCup. E participar dela, né, não é só um privilégio, né, mas também é um feito para nós aqui do Brasil, né? Então eu gostei muito do que eu vi lá em relação à confraternização das participantes nessa competição que é grandiosa. É, porque são, sei lá, mais de 2.500 alunos, né, do mundo inteiro, mais de 50 países, né? Sim, sim. Muita Mas gente. que bom. Vamos falar com o Arthur. O Arthur, vocês participaram da modalidade Rescue Maze. Eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho o que que significa, quais são as regras desse desafio Rescue Maze. Bom, essa modalidade, Resgate no Labirinto, ou Rescue Maze, é justamente simula um cenário de desastre natural, um labirinto de desastre natural, assim como aconteceu lá na Turquia, por exemplo, que tinham lugares que eram inacessíveis para o ser humano. Então, eles enviavam robôs para poder percorrer e identificar vítimas e lugares de risco. Difíceis. Sim. E no caso, o nosso robô tem que percorrer um labirinto que justamente tem obstáculos e tem que ser capaz de identificar e resgatar vítimas que são representadas por letras e por cores. E É no muito caso, legal. Pois não. o maior desafio, na minha modesta opinião, é justamente fazer ele ser totalmente autônomo, poder tomar todas as decisões e também resgatar as vítimas. Nossa, o robô totalmente autônomo já é preparado para isso, para o resgate de vítima.
É isso? Exatamente. Pessoal, só para vocês entenderem, claro que você está aqui, você já tem uma noção do que é um rescue, né? Mas essa rescue mesmo, eu acho legal, o rescue que é resgate, essa projeção aí de robôs para salvar as pessoas e as vítimas que estão em lugares difíceis. Então é um labirinto, né? E aí o robô, pelo que ele falou, ele vai lá onde ninguém consegue ir, o ser humano muitas vezes não consegue ir para salvar uma vítima. Ô, Gabriel, vocês conquistaram a medalha de ouro, né? Na modalidade Rescue Maze Super Team. Super Team, o que, que é? Vocês se reuniram? Aliás, a gente tem imagem, vou pedir para colocar enquanto você fala. O que, que acontece quando. O que, que é o Super Team? Junta mais gente? Como é que é? Certo. A ideia do Super Teams é ser uma parte da competição que o desafio é integrar dois países completamente aleatórios. Então, no nosso caso, a gente foi sorteado para participar com a Alemanha. E o desafio é integrar os dois projetos no tempo que a gente tem lá. Então, na preparação para a competição, a gente tem um pouco mais de tempo, né, normalmente, mas lá os países são sorteados na hora e o desafio é dado na hora. E a gente tem 2 dias para reprojetar o que a gente tem, reprogramar, refazer o que precisa fazer, para trabalhar os dois robôs juntos, no caso dos Super Teams. E essa que é a parte mais difícil, inclusive, juntar os dois projetos, dois países muitas vezes que não falam nem inglês direito, ou línguas muito diferentes. E é isso, os Super Teams. Nossa, só para explicar melhor, aí vocês aí, que lindo, muito bem. Ô, Rogério, é difícil, né? Como é que é feito o planejamento? Só para você explicar melhor para mim. Sim, sim. O tempo foi muito curto para poder fazer essa integração, que não é fácil. Para vocês terem uma ideia, né, as equipes elas trabalham aí 1 ano no robô para criar essa programação para fazer a parte do resgate das vítimas, né? No Super Teams, nós temos que pegar esses dois robôs que são completamente diferentes, com tecnologias até diferentes, e nós temos que unir as duas táticas, né, as duas estratégias de programação, para que eles consigam trabalhar em sincronia dentro desse labirinto. E os alunos só têm 2 dias para fazer isso. E o incrível é que eles têm que se comunicar entre eles, porque para resgatar as vítimas, um tem que mandar uma mensagem para o outro. Eu falei, olha, eu estou em tal lugar, estou identificando essa vítima. Joga o kit de primeiros socorros. Então eu achei, se não igual, mais difícil do que a competição tradicional do resgate de vítimas. Ô, Felipe, foi difícil, Felipe? Ah, com certeza. Foi bem complicado, principalmente na parte da comunicação entre ambos os robôs, né? Porque a gente tinha que conseguir integrar, como o Rogério disse, duas tecnologias totalmente diferentes. Então, a nossa solução ali que a gente pegou rápido foi conectar eles via Bluetooth. Então, eu fiz um jeito de conectar no nosso robô, aquela placa Bluetooth, e os alemães fizeram a mesma coisa. E nisso a gente conseguiu comunicar entre eles, os robôs. Mas realmente foi um desafio muito complexo, assim. Ô, Igor, qual é o maior desafio dessa comunicação toda, Igor? Justamente o que eles falaram foi a questão do tempo mesmo. A comunicação Bluetooth, dentre as comunicações, não é a mais complexa. Tem algumas que são bem mais de trabalhar. Porém, fazer essa integração em 2 dias é realmente em tempo recorde. Quer dizer, você conseguir fazer isso e ainda conseguir o ouro, hein, ô, Sim, Rogério? sim. Qual que é a importância desse prêmio? Claro que ganhar ouro sempre é maravilhoso, mas qual a importância de ganhar esse ouro? Então, e uma das coisas que a gente viu lá, né, que todo mundo ficou admirado, porque a maioria das equipes, né, não conseguiram fazer metade da pontuação da pista. A gente gabaritou a pista. A segunda rodada, a gente gabaritou a pista. Então, a gente dobrou os pontos. Além de ser uma vitória, foi uma vitória completa, né, na questão da nossa equipe, junto com os alemães. E as pessoas
falaram, nossa, como que vocês conseguiram fazer isso em tão pouco tempo? Porque a gente realmente se perdeu, a gente não conseguiu fazer quase nem a metade do que vocês fizeram. Aí eu falei, olha, a gente ficou, o Gabriel ali, o Arthur, o Felipe, às vezes a gente voltava para o hotel, ficava até tarde ali, mexendo na programação, estabelecendo protocolo de comunicação para poder fazer isso, né? Então, eu acho que isso aqui é o importante, né? O empenho deles sempre foi 100%. Eu não posso falar nada a respeito disso. Sempre foi 100%, e eu acho que foi o diferencial em relação às outras equipes que participaram. Muito bem, participaram mais de 50 países, como eu disse, cerca de 2.500 estudantes, né, da Robocop Júnior. Eu queria saber de vocês, alunos, né, como é que foi compartilhar essa experiência? É muito importante para quem está assistindo aqui a gente, para os novos alunos, esses alunos que ainda não vivenciaram algo parecido. Eu queria que cada um de vocês falasse rapidinho como é que foi compartilhar a experiência com tanta gente, com tanto idioma diferente, países diferentes. Começa você, Felipe. Bom, então, assim, compartilhar esse conhecimento todo, porque querendo ou não, é muita coisa, para começar que são anos de trabalho, geralmente. Muitas equipes ali, você pode observar um trabalho de no mínimo uns 2 anos de projeto. Então, todo esse conhecimento ser passado durante a competição, isso é muito bom. Porque se você for ver diferentes etnias, diferentes línguas, todo mundo se comunica por meio do inglês e fala praticamente da mesma coisa. Então, juntar tanta pessoa interessada no mesmo assunto do mundo inteiro em um lugar só, isso sim também é muito maravilhoso, entende? E todo o conhecimento que você adquire ali na competição não tem igual. Porque não é a mesma coisa que você só conversar com alguém. Você conversa com muitos alguém, entendeu? É muito bom esse compartilhamento de De culturas e tudo informação. mais. Gabriel, você gostou também? Como foi para você? Pô, a experiência da RoboCup é incrível. Eu acho que não tenho nem outra coisa para comparar com, né? Muito que nem o Felipe falou, são muitos países diferentes. A gente fica, no total, acho que foram 5 ou 6 dias de competição. E a gente fica lá junto, então, que nem no nosso caso no Super Teams foi com a Alemanha, mas fora do Super Teams a gente interagiu com os austríacos, com os portugueses. Foram muitos países que a gente conversou, muitas equipes. E são muitas vivências, projetos, ideias diferentes, e quando você junta tudo isso, é uma experiência incrível, assim. Eu não encontrei isso em nenhum outro lugar na minha vida inteira. É isso, Arthur? Exatamente isso. Mesmo sendo um ambiente de competição, a gente não via aquele espírito tão competitivo acirrado, era algo muito mais de compartilhamento. Era incrível, não tem nem como descrever, é uma experiência única, honestamente. Igor, você não foi para a França, né? Mas eu sei que você teve um papel importante na preparação desses alunos aqui no Brasil. Como é que foi a sua atuação, né, nessa equipe e como foi a preparação para esse Mundial? A gente teve cerca de 3 meses assim para fazer o projeto, Tá. efetivamente 2 para fazer a programação, que a primeira parte a gente estava adaptando um robô que a gente já tinha, só que ele não estava preparado para esse desafio, o desafio desse mundial. E para mim e para os alunos no geral, muitos pontos do desafio são relativamente novos. Por exemplo, Algumas estratégias que a gente utilizou no robô para fazer a navegação e estratégia geral mesmo do robô para ele se mover na pista, encontrar vítimas, etc. Muitas coisas a gente acabou tirando do que seria o normal, vamos dizer, o que já tinha tentado ser feito e pensar um pouco fora da caixinha para aproveitar coisas da melhor forma e aproveitar o que a gente tinha de material, que era o mais importante, e o conhecimento, né, possível. Então, foi bem desafiador fazer tudo isso funcionar. Eu tive que trazer muita coisa que eu aprendi na faculdade e coisas de pontos inusitados para solucionar problemas que a gente estava tendo. E acho que, no geral, a gente teve um desempenho muito bom, tendo em vista tudo o que aconteceu e todo esse progresso. E fico imensamente feliz pelo resultado que eles tiveram. Muito orgulho mesmo.
Não, e tem muito do improviso. Ô, Rogério, deixa eu perguntar uma coisa. Esses robôs, eles são totalmente criados e programados pelos alunos, né? Eu vou falar com eles sobre os desafios em relação a isso. Mas assim, eles criam os robôs, eles programam os robôs. Vocês não podem, você no caso que estava lá, não pode interferir em nada, né? Não, não pode interferir em nada. A gente só pode, no meu caso, né? Eu gerencio o que eles estão fazendo, tipo, estabeleço prazos, vejo o andamento do que está acontecendo. Né? No caso do Igor, ele ficava como se fosse fazendo uma auditoria, né, no código deles para poder ver se está tudo funcionando e ajudava em algumas partes onde precisava que aquilo desenrolasse, né? Então o objetivo, o papel do orientador, né, do técnico é colocar prazos, dar ideias para eles, trazer algum conceito novo que pode ajudar eles, né, introduzir esse conceito para que eles possam desenvolver isso e aplicar no robô. Esse que é o nosso papel dentro da preparação do robô. Lá na competição, a gente nem pode chegar perto deles. A gente fica mais ou menos uns 5, 6 metros de distância deles, né? Próximo da pista. Então, a gente só vê eles mesmo quando eles já estão colocando o robô na pista. Fora isso, a gente não tem contato nenhum com eles. Nossa, aquela coisa de técnico, né, que fica fora do campo, gritando, torcendo e não pode fazer nada. Eu quero saber de vocês três, como é que é feita essa criação, qual foi o desafio de vocês fazerem essa criação dos robôs e também durante o torneio, quando o técnico não podia ajudar em nada e vocês tinham que tomar decisões. Gabriel. Pô, realmente tem essa coisa, né, que o Rogério não pode chegar perto, tem literalmente uma cerca, aquelas de metal, que separam, fica um monitor do evento ativamente afastando técnicos que tentam entrar, chegar perto, e realmente faz um pouco de falta às vezes, mas é importante saber trabalhar lá na hora, sozinho. Como é que é feita a divisão? A gente trabalha em partes diferentes, então o Felipe trabalha mais em hardware, o Arthur e eu em software, mas é todo mundo no mesmo projeto, né? A gente tem que organizar as coisas e juntar tudo para funcionar junto. A tua função qual é? Eu sou programador, eu Tá. cuido da parte da programação do Arduino, do robô. Ô Felipe, para você, qual foi o maior desafio e qual é a sua função aí nesse robô? Então, começando, na verdade, pela minha função, a minha função é hardware, eu sou responsável pelo hardware, pelo design, qualquer tipo de manutenção que seja no robô, fisicamente, tudo sou eu que faço. Essa é a minha parte. E para mim, o maior desafio realmente foi integrar todas essas tecnologias novas. E também eu entendo que tem os desafios mais de software. E teve muitos problemas em geral, muitos desafios para resolver. E realmente eu acho que não tem uma parte assim mais difícil. Porque tudo de novo acaba sendo um pouco difícil. Tem que resolver na hora, né? Arthur, e você? Qual é a sua função e qual é a sua participação na criação do robô? Assim como o Gabriel, sou programador e sou responsável pela visão computacional do robô. Responsável por fazer o robô conseguir ver as vítimas e identificar cada uma delas e entregar o que precisa para o Arduino, no caso. E para mim, o maior desafio foi justamente o tempo, conseguir integrar tudo no quesito câmera e Arduino, e não somente isso, como também aprender novas tecnologias. O principal, né, o Rogério, eu acho que nesses torneios, assim, numa competição como essa, é justamente a, a gestão daquela crise que eles estão passando, do momento de dificuldade, né, de ter que resolver o problema. Eles que têm que resolver na hora, né? Sim, olha, eu vou dizer para você que não faltaram problemas para eles resolverem. Foi desesperador assim o que aconteceu com a gente, O né? quê? Pode contar o que aconteceu. Tivemos muitos problemas de comunicação com os motores, né? A gente estava trabalhando com uma placa de Arduino que era o Mega e a gente passou ela para uma outra tecnologia, uma outra placa de Arduino que era o DUI. Né? E o DUI ele usa uma arquitetura diferente. Então, os motores eles pararam de se comunicar
com Olha o só. Arduino. E aí foi um desespero, foram 2 semanas ali, para quem já tem pouco tempo, 2 semanas perdidas ali tentando resolver esse problema, e foi uma correria muito grande. No final acabamos integrando 2 placas no mesmo projeto, foi assim que a gente resolveu e deu, graças a Deus, deu tudo certo, graças também muito a orientação do Igor, né, e a persistência dos alunos, porque foi bem desafiador, assim, a problemática de juntar um robô antigo, que já tinha uma tecnologia ali pronta, com uma coisa nova que a gente tentou integrar, né, e acabou dando problema, foi muito desafiador. Se eu tenho uma coisa para falar para eles, hoje em dia, com tudo que aconteceu, foi que o prêmio que eles receberam foi mais do que merecido, que eles fizeram um milagre. Eles fizeram por merecer mesmo, né? E eu achei interessante, o Igor, ele falar que você foi fundamental. Você não estava lá, mas você estava aqui já fazendo essa transição entre o robô antigo, que você que é aluno olímpico, né? Já participou de várias competições. Você hoje cursa a Faculdade de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica. Você sabe como ninguém, né, como é importante participar de uma competição. Essas competições são excelentes para motivar esses jovens, né? E quais são as consequências positivas que você teve na sua vida pessoal, profissional, estudantil, de participar? Isso que você quer também passar para esses alunos. É bastante disso mesmo, Silvia. Eu gosto bastante de motivar os alunos a seguir o que eles gostam, principalmente. E você poder competir te traz uma experiência não só técnica, né, não só teórica, como prática e como de vida. Quando você chega principalmente numa faculdade, você percebe que você tá acima da média, dá pra falar assim. Legal. Comparado com a maior parte do pessoal que você conhece, você vê que você tem um conhecimento que você adquiriu nessas competições que não é comum de se ter. E eu acho que isso é muito bom, no geral mesmo. E como experiência de vida também, você ter essa vivência de viajar, interagir com outras pessoas do mundo, outras equipes, isso expande com certeza a sua ideia de mundo. Então, isso aí, exatamente isso. E principalmente, né, Igor, só para complementar a pergunta, você aqui de fora, você ter que, é que nem aquela coisa de piloto de avião que a gente vê em filme, né? Agora faz isso, olha aqui isso, quer dizer, esse controle, todas essas dicas que você tinha que passar aqui do Brasil para eles, né? Enquanto eles estavam na França, eu não tive muito papel. Isso é verdade. O Rogério que segurou bastante a situação por lá. Então, na realidade, eu como piloto, eu dei uma estabilizada no avião e pulei de paraquedas e deixei que o pessoal lidasse com o resto. Agora, o Gabriel também, você é veterano da equipe, a gente estava conversando antes desse encontro, ele participou da RoboCup Júnior na Tailândia, né? O que te entusiasma mais para você participar nessas competições? Certo. Seguindo um pouco do que a gente estava falando antes, né? Além de toda a interação, todos os países, trocar conhecimento, o desafio da RoboCup em si é algo incrível. A ideia de você, tipo, desenvolver esse projeto durante meses, semanas, trabalhar, quebrar cabeça. Você tem muitas vezes um problema, só que justamente por não ser, essa competição não ser algo, tipo, padronizado assim, ela não tem muito um jeito padrão de você atingir um problema, você tem a liberdade de desenvolver, quebrar a cabeça para resolver da maneira que você achar melhor. Então, muitas vezes, estando lá, você percebe que diferentes países com diferentes vivências tomam atitudes muito diferentes perante aos mesmos problemas, né? Já que está todo mundo competindo na mesma categoria, gente que pensa de forma completamente diferente, que você nunca cogitou, mas você vê lá e você fala, realmente tinha muito mais espaço para pensar. Só para encerrar, Rogério, qual é o próximo desafio da equipe? Nosso próximo desafio agora é a CBR, né, que vai nos garantir, se a gente passar, claro, vai garantir a vaga para o próximo campeonato mundial, né? Nós vamos participar agora em outubro. E o nosso maior desafio é que, infelizmente, estamos dando adeus aí ao nosso
nossos amigos aí, o Gabriel e o Arthur, né? Fica só o Felipe agora na equipe, e vão entrar novos alunos e integrar esses alunos aí a todos os desafios, a toda a problemática de lidar com esse robô até o nosso campeonato nacional. Espero que quem esteja assistindo isso aqui torça por nós, né? Ajuda a gente aí de alguma forma, mandando mensagens aí De incentivo. de incentivo, porque a gente vai precisar, e realmente a gente vê que os alunos que estão trabalhando na robótica do Objetivo são alunos muito dedicados, e se realmente eu tenho uma coisa a dizer a respeito deles, é que mesmo não ganhando, né, quando a gente não consegue ganhar, a dedicação é sempre 100%. Então, a gente pede bastante incentivo para que a gente continue aí na luta e trazendo mais conquistas, não só para a escola, mas também para o país. Tá certo, muito obrigada a todos vocês, parabéns, parabéns equipe, parabéns a vocês também que já estão seguindo outro caminho. O importante que eu tenho visto nesses anos todos que eu acompanho o desempenho científico, né, dessas medalhas olímpicas, é que existe uma renovação muito linda que acontece no Objetivo, e é isso, esse é o trabalho que é feito para a sociedade, para o mundo. Muito obrigada para vocês e parabéns, força aí no próximo desafio, tá bom? Muito obrigada.